Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Diz assim a santa palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando o seu número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, se você quiser o nome do filho aí, Prócoro, tá? Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, versículo 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que tem nos dado, Senhor Deus, a direção e tem nos acalmado o nosso coração, tem trazido, Senhor Deus, refrigério e nos dá a paz, Pai. É a única coisa de importância que nós temos, algo que nós temos que aprender, algo que nós temos que viver, é a Tua palavra, Pai. Então nós pedimos hoje, esta noite, pedimos pelos nossos jovens, pedimos, Senhor, por nós mesmos. Fale o nosso coração essa noite, através do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. É isso aí, galera. Essa galera aí não era brincadeira não, sabia? Espírito Santo de igreja de Atos, imagina Atos dos Apóstolos Church. Imaginou? Se algum professor me ouvir falando isso, eles me matam lá no seminário. Olha só que legal. Vocês sabem o que é trend? Tem várias trends hoje que a gente segue, vê, e muita gente imita a dancinha, né? Essa dancinha aqui, o pessoal adora. A galera faz isso no Instagram, imita muita trend, não é verdade? O seu TikTok, o pessoal gosta de postar trend também, no Instagram, e a gente segue essas tendências, que trend, ela é tendência, né? A explicação dela é tendência. Por que ela é uma tendência? Porque é algo que muitas pessoas começam a fazer, falar. Lembra do sabor? É uma tendência. As pessoas começam a seguir, as pessoas começam a gastar tempo, né, no Instagram, tentam aprender a dancinha para fazer com os amigos. Definição dela, assim, é o comportamento, estilo, ideia, prática, que torna popular dentro de um grupo de sociedade. São as trends de hoje em dia do Instagram, do TikTok, e por aí vai. Alguns anos atrás, essas coisas não existiam. Há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, as coisas não existiam, mas fiquem tranquilos, tá? Existia outro tipo de tendências no mundo, sempre houve, sempre houve. E isso alcança atletas, artistas, empresários, adolescentes, todo tipo de gente. Artistas gospels também. Tudo repete exatamente o mesmo gesto. Por que as pessoas repetem o mesmo gesto? Por que todo mundo repete, imita e segue? Agora pense comigo, se alguém analisasse nossa vida e nossos hábitos, o que as pessoas iam imitar de nós? Pensa comigo. O que as pessoas iam imitar? O que as pessoas iam querer imitar de mim? Se uma pessoa acompanhasse você 24 horas por dia, o que ela ia imitar de você?
Qual que é a tendência que você tem, que as pessoas te seguem? O que você tem influenciado nessa galera? O seu caráter? O seu hábito devocional como um cristão? A vida devocional com Deus? A vida de oração que você tem, que é uma vida intensa de oração? A vida entregue mesmo ao Senhor, com a capacidade de saber que se alguém te chamar para orar, se alguém te chamar para você interceder por alguém, se alguém te chamar para um hospital, orar por uma pessoa, você está com o coração queimando. Se alguém te chamar para discipular hoje, você seria um bom exemplo? Você seria uma tendência a ser seguida? Por isso que eu coloquei o título dessa pregação como A Trend Esquecida. Que muitos de nós esquecemos de imitar. Muitos de nós tiramos o nosso coração daquilo que é importante. Estou falando que você não pode fazer uma dança bacana que não seja nada sensual, tá? Pelo amor de Deus. Não estou falando que você tem que ser quadrado, não. Vocês me conhecem. Não estou falando isso. Não estou falando que você pode, brincar com os amigos num negócio bacana. Mas tem gente que só vive pensando e aprendendo e praticando essas coisas que a internet traz. E não aproveita o principal da sua vida, que foi ser alcançado por Jesus. Muitas pessoas esqueceram essa trend tão maravilhosa, essa tendência tão maravilhosa que os apóstolos ensinaram. Muitas pessoas hoje, será que nós, eu, você, será que a gente naquele tempo ia ser escolhido para ser um intercessor, para lidar com pessoas, para falar, para orar? Será que nós seríamos chamados para ser como Estevão? Pense nisso. Pense na época de Atos dos Apóstolos. Lucas começa dizendo: ora, naqueles dias. Que dias? Sempre quando você for começar um texto, um capítulo, não se prenda com o título que está ali na João Ferreira de Almeida. Leia o capítulo, mas leia o contexto, e depois o contexto o que vem depois da história que está ali dizendo ali, daquela perícope. Preste atenção no que vem antes também. Ora, naqueles dias, que dias? Nos capítulos anteriores nós vemos um momento extraordinário. Atos 1, Jesus sobe aos céus e diz o quê? E eu vos deixo o Consolador, o Espírito Santo. Atos 2, o Pentecoste acontece, 3.000 pessoas se convertem com a pregação de Pedro. Pedro vai e fala a todos aqueles povos ali, e as pessoas falam assim: como esse homem está falando a nossa língua materna? Tem gente que pensa que a língua ali é um charabadaia, mas não é. Língua materna tinha várias pessoas, estude o lugar geográfico daquele local, várias pessoas de outros lugares que falavam diferente uma da outra. Reparem que no texto tinha os helenitas, tinha os judeus que vinham descendentes dos hebreus. Os helenitas são judeus gregos que estavam por ali. Quem sabe o que foi os helenitas? Foi o povo que foi, não vou falar sitiado, mas o povo que foi, veio daquela descendência do grande imponente Alexandre o Grande, que conquistou vários impérios. E pela Grécia ali ficaram vários povos espalhados. E tinha os povos helenitas ali também, que os discípulos cuidavam, muitos povos misturados de Jerusalém. E ali em Atos, você vê ali as pessoas, aqueles dias que eles dizem aqui, foram 3.000 pessoas convertidas. 3.000 pessoas! Cara, é muita gente. A gente acha que dá trabalho no acampamento que a gente fez lá, 150 pessoas, a gente já vem doido, né, Pedro? Fala, meu Deus, será que todo mundo entendeu o que aconteceu? 150 pessoas. Enquanto o Pedrão, da Bíblia, numa pregação, foi 3.000 numa pancada só. 3.000. Atos 3. Um paralítico é curado e o evangelho se espalha. Lembra disso? E Pedro chega à igreja que é chamada Porta Formosa, e ali tinha um paralítico.
E ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aqui eu te dou, seja curado em nome de Jesus. Ele levantou, cara, e foi curado. Aquele milagre, e os milagres eram crescendo, estavam aparecendo, e os discípulos vibrando. E em Atos 4 a igreja começa a enfrentar uma perseguição. Atos 5, a disciplina dentro da igreja. Ananias e Safira vêm, falam que vendeu as suas propriedades, mas mentem ao Espírito Santo de Deus e caem mortos ali. Pedro é apanhado e preso. Pedro e João presos. Os discípulos apanhavam muito. Essa galera apanhava, mas saía de boa. Sabe por quê? Porque eles não estavam preocupados com a tendência que estava acontecendo ali. Eles estavam indo contra isso. A tendência dos discípulos era seguir aquele que trouxe uma tendência santa, que salvou a vida deles. E não só deles, a nossa. E continua salvando. E a palavra dele é viva porque ele vive. Ele é a própria palavra. Ele é o Cristo. E eles morriam por ele. Ah, irmãos, era massa ser apanhado e preso por causa do nome de Jesus. A galera, essa era a tendência da época. Talvez os caras na prisão falavam assim: e aí, por que você está aqui? Ah, roubei um pão. E você? Preguei a palavra. Ah, você está brincando. Você também é um discípulo? Sou. Os doutores da lei trancavam eles e diziam assim: ó, não fale mais esse tal de Jesus. Eles olhavam e diziam: para nós importa servir a Deus do que os homens. Importa mais é a lei de Deus, não a dos homens. E o crescimento sempre traz novos desafios. A igreja crescendo rapidamente. Tudo acontece em Jerusalém. A cidade reunia judeus e várias partes do mundo. Lucas, quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas menciona os judeus que falavam grego, os hebreus, judeus que falavam aramaico, e os helenitas, que reclamavam de suas viúvas, que estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. O que isso poderia gerar nessa falta de distribuição, nessa falta de administração dos discípulos? O que isso podia gerar? Divisão, ressentimento. O pessoal podia ficar assim: poxa, falam que é cristão, mas não consegue atender o básico, porque aquele tempo, e Jesus disse isso muitas vezes, Jesus referiu a viúvas e órfãos muitas vezes, que eram prioridade para os discípulos. Ele falou: gente, ele reuniu o conselho, e disse assim: a gente precisa dar um jeito nisso, né? A gente precisa cuidar dessas pessoas. E Deus usa esse momento para organizar melhor seu povo. João Calvino fala uma coisa muito interessante: mesmo na melhor igreja surgem dificuldades. Mesmo na igreja de Atos, uma igreja primitiva, que a pessoa pregava, o pessoal se convertia, onde a palavra era pregada com intrepidez, onde o milagre acontecia também, surgiam dificuldades. Mas Deus usa esses problemas para estabelecer uma ordem mais saudável. E a preocupação principal dos discípulos era atender também esse povo, mas algo que não podia ser esquecido. Lembra da tendência? Qual tendência que é essa? Qual tendência que não podia faltar? Diante de todo esse problema, a igreja não seguiu a tendência do mundo. Vamos pegar o que é nosso aqui, vamos reunir aí um dinheiro, vamos pegar o dinheiro do povo, vamos começar a trocar por milagre, e vamos aí ser um sacerdote. A tendência é essa. Vamos ganhar dinheiro. Ou vamos fazer o seguinte: a gente vai cuidar desses pobres diabos depois. Importante a gente seguir uma tendência que o Senhor nos deu. Só vamos pregar o evangelho, e o resto que se vire. Não foi isso que o mestre ensinou, de forma alguma.
Amai Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse texto nos mostra que eles seguiram uma tendência do reino de Deus. Essa é a pergunta que eu queria te fazer hoje, queridos, jovens, fortes. Qual que é a principal tendência que você tem seguido na sua vida? A tendência do seu coração? A tendência da sua vontade? Eu faço o que minha vontade quer. Hoje a Franciele fez um bolo de nozes. E eu nessa dieta braba. Ela falou assim: você pediu um bolo de nozes. Eu falei: eu sei, amor, e você fez e não esqueceu. Foi no momento de fraqueza que eu pedi esse bolo de nozes, que eu vi na internet, mandei para ela, ela pegou e fez. Aí eu falei: não, claro que eu vou comer o bolo de nozes. Eu peguei um pedaço assim, ó, e comi o pedaço. Ela olhou para mim: você vai comer só esse pedaço, né? Eu falei: vou. Porque se eu olhar para esse bolo de novo, eu vou fazer assim, ó. Ela falou: não tem problema, você comeu o pedaço. Mas a minha vontade, tendência do meu coração, o que era, João? Fazer o que eu não faço há 4, 5 meses. Pegar um copo desse tamanho de porcelana, colocar leite e Quick. Eu gosto de Quick, tá? Não, Ronnie Coleman comia Quick, o tamanho do cara. Colocar no copo, pegar mais ou menos, Pedro, uns 6 pedaços de bolo de nozes, isso eu fazia, tá, Bitelo? Isso era a minha dieta antigamente. E comer aquilo desesperadamente. Mas nós sabemos que nós não podemos mais fazer isso depois dos 37 anos. Porque a conta chega em algum momento. Jovem, qual tendência que você tem seguido no seu coração? Fala a verdade. O que o seu coração mais deseja e você tem cedido? Casais, de namorados, qual tendência que você tem seguido dentro do seu namoro? Solteiros, qual tendência que você tem dado mais atenção? Universitários, qual tendência você tem mostrado dentro da faculdade? Você é uma pessoa que veste a tendência gospel e na rua usa a tendência mundana, sensual, que te expõe, fala, vive como as pessoas que são ímpias, que não foram encontradas por Deus, que a tendência deles é seguir realmente todas as tendências que satisfaz, porque o importante é ser feliz. Pense bem, o que você tem imitado, vivido? E esse texto nos mostra três marcas de trend que nunca deveria ter sido esquecido pela igreja. Qual que é? Em primeiro lugar, essas marcas que não deveriam ter sido esquecidas pela igreja, é priorizar a palavra de Deus. Uma das trends esquecidas, que nós esquecemos, que nós fazemos pela manhã, que nós atropelamos a nossa agenda, que nós não colocamos na nossa agenda, é dar prioridade à palavra de Deus pela manhã. Ou é dar prioridade pela palavra de Deus no seu coração. Ou é dar prioridade nas palavras de Deus nas suas escolhas. Ou é dar prioridade na palavra de Deus mais do que sua vontade. Atos 6:2, os discípulos disseram, e eu queria que vocês prestassem atenção: não é razoável, preste atenção, não é razoável, não é normal, e não pode acontecer que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Existe um critério aí. Eles eram homens que tinham necessidade de estar estudando a palavra de Deus com mais afinco. Eram homens que têm que estar 100% trabalhando na palavra de Deus. Ah, irmãos, eu fico com tanto problema no meu coração, mesmo por brincadeira, quando alguém chega num pastor da igreja aqui e diz assim: pastor, pastor, vamos lá que o pastor não trabalha no meio do dia.
Se vocês viessem aqui no meio do dia, viessem aqui no meio do dia e ir na sala do pastor Luciano, ou na sala do pastor Daniel, e visse como está a mesa deles, de coisas que eles têm que estudar, exegese que tem que fazer, texto para pregar, oração para estarem junto com Deus, e agenda lotada de visita e de aconselhamento. Será que nós aguentaríamos isso? Eu fui chamado para isso. Mas se eu não fosse chamado para isso, meus irmãos, vou te dizer uma coisa: eu não estaria no seminário. Ah, Joyce, porque você é especial. Muito pelo contrário, gente. Poxa vida. Deus só usa os inexplicáveis. Eu sou um dele. Mas não é isso que eu quero falar para você. Eu quero dizer para você que a prioridade do pastor, a prioridade do cristão, a prioridade de quem serve, a prioridade de quem está à frente de algo, é a palavra de Deus. Não é razoável, irmãos. Os apóstolos não estavam desprezando o serviço, não. Eles estavam dizendo que cada ministério tem sua prioridade. O chamado deles era oração, pregação, ensino da palavra. Se isso fosse abandonado, a igreja perderia sua base espiritual. A igreja deixava de ser a igreja de Atos. Não poderiam, a gasolina, o combustível daqueles homens, eles sabiam que não era eles, mas estar de comunhão com o Pai, em oração. Eles tinham que estar com o Espírito Santo ardendo e queimando os seus corações. Ah, irmãos, hoje nós somos muito abençoados, temos a palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo confirma, o Espírito Santo traz a iluminação daquilo que nós devemos fazer. Está mapeado na sua Bíblia. E mesmo assim nós tomamos decisões contrárias. Porque as tendências do mundo e a do nosso coração tendem a fazer o que a gente quer. E não o que os discípulos queriam. Imagina um ministério aqui dentro da igreja, se é firmado apenas pela sua habilidade. Estávamos perdidos. Líder de ministério, a sua vida de oração tem sido como as dos discípulos. A sua vida de oração tem sido a prioridade, orar pelo seu ministério. Você tem chamado aqueles que são seus liderados para orar junto com você. Nós somos chamados em primeiro lugar para não deixar de lado a palavra de Deus. Sempre nos entregar a palavra de Deus. Antigamente era uma briga para estar em ministério. Sabia disso? Sabia? Cara, quando você tem 21 anos. Eu já estava na igreja. Não estava não. Tinha 23, 24 quando o Senhor me alcançou. Era uma briga para ter ministério. Não porque eu quero ficar na frente hoje, não porque eu vou ficar, não porque eu vou ficar na oração, não, eu vou orar. Você vê o outro, ele falava assim, não é eu que vou, eu já estava aqui, Senhor Deus, nosso Pai. Os caras queriam chegar primeiro na fila, velho. As meninas enlouqueciam para estar em ministério e liderança. O povo pedia para estar à frente. Hoje é uma cruz, irmãos. Hoje é complicado demais para você chamar alguém. E não é para escolher não, ainda que você escolhe, tem que pedir pelo amor de Deus. O nosso emocional é limitado, preste atenção, porque nós não entregamos o nosso coração e mente a Cristo ainda, totalmente. Nós não confiamos ainda no nosso Senhor e Salvador. Não tenham medo de pedir para o Espírito Santo te capacitar, meu querido. Não tenha medo de pedir para o Espírito Santo, faz algo em mim. Você não é pentecostal, não. Você que é reformado, eu sei que você é presbiteriano, roxo, e do tutano até os ossos, eu também sou. Mas é lícito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pode chamar a Trindade assim. E você ora, Espírito Santo de Deus, me capacita, me transforma num servo. Porque enquanto hoje nós estamos aqui, pensando ainda se a gente casa ou compra bicicleta, enquanto a gente ainda está, mas não sei, seu trem lá,
Tinha gente morrendo por nome de Cristo. Um jovem estava morrendo por nome de Jesus. Um jovem de menos de 30 anos chega ao Sinédrio e diz: vocês crucificaram aquele que é de vir, que é Jesus Cristo. Com toda a autoridade, Estevão. De dia ele foi levantado aos ombros e diz: Estevão, Estevão. Não. Foi apedrejado. Mas a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu Jesus de pé. A Bíblia relata Jesus sempre ao trono, mas naquele momento Jesus espera o primeiro mártir. Ele se levanta do trono e olha: esse é o meu servo. Mas Estevão era chato, ele não tinha tendência. O Dr. Martin Lloyd Jones diz uma coisa muito interessante: a maior necessidade da igreja não é entretenimento, mas de homens, mas de proclamar a palavra de Deus. Você sabe pregar o Evangelho? Será que nós sabemos pregar o Evangelho, meus irmãos? Jovens, você tem tanta força. Jovens, você tem tanta força. Vocês são tão inteligentes. Eu conheço cada um de vocês. Vocês são tão fortes. Vocês conseguem pregar, vocês conseguem falar. De dia eu tenho vergonha. Escreva. Você já chegou para uma pessoa no seu trabalho e disse assim: olha, Jesus morreu por mim. Ele me salvou do pecado, da morte, do juízo que ia vir. Que juízo que é esse? Do próprio Deus. E Ele mandou o seu Filho para que, se nele crer, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Você pregou o Evangelho para a pessoa. Você quer esse Jesus? Eu sei que você é calvinista, eu também sou, mas não tenta explicar para ele: não, peraí, se você é de Jesus, você tem que ser eleito. Porque assim, ó, lá atrás, Calvino falou que você tem que ser eleito. Se você não for eleito, você não vai para o céu. A pessoa vai olhar para você e falar assim: então quer dizer, se eu for, eu vou, se não for, eu não vou de qualquer jeito. Então, deixa, quando ele me chamar, eu vou. Não, querido, fica tranquilo, tá? Fique em paz. Se ele é um eleito de Deus, Deus vai te trazer ele para perto. Eu sou calvinista também. Se ele não for eleito de Deus, não adianta, ele não vai vir. O coração dele vai ficar duro, até ele morrer, ele vai para o inferno. Mas quem é eleito, você sabe? Você sabe, Telo? Você sabe, Júlia? Você sabe, tem algo escrito na testa das pessoas? Sou eleito. Prega o Evangelho para mim. Não, é por isso que Pedro falava às multidões, é por isso que Pedro falava ao povo. O único que sabia quem tinha que ser salvo ou não era Cristo. Lembra do tanque de Betesda? Ele chega lá para um homem, tinha várias gente, ele chega e fala assim: levante. O que você quer que eu faça? Vou te curar, levanta. É você. Zaqueu, desce daí. O mais ladrão de todos. Você sabe quem é eleito? Você sabe? Você sabe se não é aquela pessoa que você odeia? Sabe aquela pessoa que você não gosta de falar no trabalho? Você sabe se ela é eleita ou não? A tendência que você está querendo seguir é uma pessoa boazinha, bonitinha, fofinha. Quando entra naquela porta, meus irmãos, preste atenção, a tendência não é essa. Quando entra alguém naquela porta, poxa, entrou uma família toda perfumadinha, bonita, com todas as crianças do olho azul entrando para a porta, ou todas as crianças negras, coisa mais linda, cor de jambo, maravilhosa, entra toda perfumada, vestida, e você olha e fala: eu vou abraçar aquela família porque eu quero que ela fique na IPVO. Eu vou abraçar, eu vou pegá-la pelo braço, eu vou falar: irmão, que bom que você está aqui. Eu vejo isso. Gabriel, a igreja nossa, ela é assim, cara. Ela é amorosa, ela abraça. A gente é chato, porque a gente ama demais, Jéssica. Mas eu nunca vi muitas pessoas abraçarem o mendigo que entra pela porta, o bêbado. Nós só ficamos de olho, ver se ele não vai roubar nada ou se ele vai dar um piti ali. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso coração só segue uma tendência: aquilo que vemos, não o que cremos. Só o que vemos. O que cremos, a gente não consegue ver. Sabe por quê? Porque está embaçado demais. E as escamas, ainda tem escama nesses olhinhos que não conseguem enxergar a pureza do Evangelho, que é
poder de Deus, que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Quantos jovens nós vemos os domingos aqui? Por que, irmãos, que nós estamos aqui os domingos e não chegamos no raio do jovem, abraçamos ele? Falamos: irmão, você está vindo com o jovem? Não, por quê? Ah, eu não sei, a vida, não sei o quê. Vem aqui, eu vou te esperar tal dia, eu vou ficar aqui esperando aqui na frente. Cara, não é só o líder. A tendência do evangelho é a tendência eterna, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo que te capacitou. Jovem, preste atenção, você tem capacidade de pregar, você tem capacidade de falar de Jesus, mas se antes você não priorizar a palavra de Deus, vai ser só símbolo que retine ao ouvido de Deus, infelizmente. A igreja precisa voltar a essa trend esquecida. O que é? Amar a palavra de Deus. É todos os dias que eu vou estar assim, canela de fogo, reteté de Jeová, como dizem aí. É todo dia que eu vou acordar no manto, como dizem nossos irmãos pentecostais, e acordar e dizer: hoje eu vou ler a Bíblia, fogo vai descer. É todo dia. É todo dia que você está com o seu coração estudioso, de um bom calvinista e reformado, de pegar, abrir a Bíblia lá, estudar e examinar, como Martinho Lutero disse, orar, letre, labutare, e prestar atenção no que a Bíblia diz e a praticar o que ela fala. Não, tem dias que você não quer fazer isso, e a maioria dos dias você não vai querer. Mas o que eu acabei de falar para vocês? Deus, Espírito Santo, vem e dessedenta esse coração seco. Peça que ele vem. Spurgeon dizia: uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. De novo? Uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a uma pessoa que não está caindo aos pedaços. Mas uma Bíblia novinha está lá ainda, está com a beira dela até com aquele prato, aquele douradinho, que as páginas estão grudadas de tão nova que é. Mas a pessoa por dentro está caindo aos pedaços espiritualmente. Mas esse texto mostra que a igreja primitiva não valorizava apenas a palavra. Eles também valorizavam algo que hoje muitas vezes estão ignorando. E o que é? Em segundo lugar, uma das marcas da igreja que hoje nós esquecemos, que essa trend é esquecida, é o caráter cristão. Você quer ver? Atos 6:3. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Verso 3, olha lá para você ver. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Primeiro, Jorge, eu não entendi, cara. Na moral, eu não quero mais ser sabor crente. Quero ser sabor crente mais. Não quero mais ser sabor crente. Essa semana na academia, eu estava lá, né, em Curitiba, e eu tenho um problema que eu converso com as pessoas, né. Então eu conheci todos os professores já, conheci um monte de gente lá. E chegou o Luigi, é um treinador lá, e falou para mim assim: ô Jorge, estava falando de você esse dia aí para alguém aí. Eu falei: mano, estava falando de você, cara. Você é um estudante de teologia, é presbiteriano. Eu falei: sou. Você é líder de jovens? Aham. É porque eu vou assim, ó, na academia, de short, tênis e boné, às vezes virado para trás. Os caras falam: mano, você não tem estereótipo disso. Eu falei: é isso aí, brother. Nunca tive. Mas Deus me alcançou porque Ele quis. E quando Ele me alcançou, Ele pegou um homem, um cara com um estereótipo que não parece ser dele, mas trouxe para Ele. Ele falou: não, porque assim, eu sou budista, cara. Eu falei: sério? Olha o campo missionário aí. Ele falou: que massa, irmão. Bacana. A gente pode conversar, cara. Porque o budismo diz, não é? Se você vê o Buda na rua e o cara dizer que é o Buda, mate, porque o Buda não existe perfeição na persona. Ele está dentro de todos os homens. Não é isso que diz? Jesus traz o Espírito Santo a todos aqueles que Ele salvou.
Cheguei em casa, mano, baixei um monte de livro de budista, do budismo. Por que, cara? Deixa de ser bobo. Segue a tendência do evangelho. Prega para ele. Isso é pecado, aquilo é pecado. Martelado na cabeça. Não, nós não somos fariseu. Mas a Bíblia não diz isso. Ô irmão, vamos ler a palavra de Deus aqui então. Paulo chega a um lugar, Areópago. Chega ao Areópago lá. O que tinha lá no Areópago, Pedro? Os caras da filosofia, mano. Um falava de Aristóteles, um falava não sei quem, um outro falava não sei dos quantos. Paulo, ele começa, irmãos, sei que vós são inteligentes, assim, tal. Isso era citação de... Cara, ele faz uma citação de um filósofo. E todos que estavam ali, correm para ele. Opa, eu acho que aquele cara vai citar filósofo tal. Aí Paulo começa a pregar o evangelho. Lembra quando Paulo foi lá no panteão lá? Tipo o panteão que tinha vários deuses. Deus Atena, Deus não sei o que. Falou, ó, vim falar desse Deus desconhecido aqui, galera. Opa, o novo Deus, vamos lá ver. Eu não estou falando, irmão, presta atenção, jovem. Eu não estou falando que você tem que ser um bicho do mato. Você tem que conhecer as essências das coisas em prol ao Evangelho de Cristo. Você só aparece e quer levar curtida em prol a Cristo. Se não foi isso, para que servimos então? Não é? Eu gosto muito bacana, acho muito bacana a Fernanda Brum, sabe? De uma coisa que ela falou. Não sigo as músicas, não sigo a teologia dela. É uma cristã, sabe do jeito dela, lá na doutrina que eles seguem, amém. Mas ela falou uma coisa interessante. A mulher falou para ela no podcast: eu nunca vou ver você, Fernanda Brum, com um biquininho na praia. Ela falou: jamais. Jamais. O que eu tenho aqui é só para o meu marido. Diógenes, então não pode levar biquíni na praia, pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso. Minha irmã, você está na praia, você vai usar um maiô, um biquíni, alguma coisa, fique em paz, tá bom? Não estou falando isso, mas comportado em nome de Jesus, né? Cada lugar é lugar. Mas eu estou falando de algo que ela guarda, e para ela não condena as outras pessoas, ela guarda para ela uma tendência que ela guarda. Ela diz: meu corpo é bonito, eu malho, mas está guardado por uma pessoa só, que eu escolhi guardar para o meu marido. Por que ela disse isso? Porque ela não segue uma tendência, ela usa tudo para a glória de Deus. Isso é engraçado, né? Raras pessoas que fazem isso. E eu não estou falando para você que você está pecando. Você vai numa praia, põe um shortão e vai, pelo amor de Deus, não entra na praia com camiseta não, tá? Ah, estou gordo. O problema é seu, que ele vai, então, né? Presta atenção. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina, irmãos, presta atenção aqui, que o critério, que a palavra é o caráter cristão. Nós temos que dar prioridade à palavra, mas nós temos que viver. Esses foram os critérios que escolheram os primeiros diáconos. Observa que não aparece na lista talento, carisma e popularidade. Isso não aparece lá não. O critério principal era o caráter espiritual. Os 3 requisitos: boa reputação, a fé precisa ser visível na vida, cheios do Espírito Santo, uma vida dominada e controlada por Deus, e não só por quem você quer impressionar. Sabedoria, discernimento espiritual. João Calvino fala uma coisa muito interessante: Deus não procura apenas homens capazes, mas homens piedosos. Atos 4,13 diz uma coisa muito interessante. Quando Pedro falava aos mestres e os sacerdotes lá, fariseus, saduceus, ele falava uma coisa interessante. Ao verem a intrepidez, Atos 4,13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
porque lembraram que Jesus era muito sábio, é muito sábio, porque Ele é a própria sabedoria. Eles lembraram como Jesus falava, eles lembravam que qualquer mestre da lei não chegava nem a poeira. Eles falavam: bicho, esse cara é pescador, velho. Um cutucava: bicho, esse cara aí, ó, só trabalha com carregar pedra. Esse cara terminou o segundo grau ainda. Ele está falando aqui de teologia. Esse cara fala igual Jesus. Será que nas suas trends aí as pessoas comentam lá: cara, parecido com Cristo, hein? Não? Esses requisitos não são apenas para diáconos, eles são padrão de vida cristã. Hoje o que as pessoas querem, irmãos? Parecer espirituais. Você quer ver como é que parece espiritual? Você quer ver, João? É assim, ó: orando pela manhã, café com Deus Pai, visitando o irmão tal. As pessoas querem ser assim, parecerem maduros. Eu sou maduro, não gosto de jantar com esses moleque não. Parecerem líderes. Essa palavra tem um peso. Mas Deus está interessado em que realmente somos. Abraham Kuyper disse uma coisa muito interessante: Cristo não reivindica apenas uma parte da vida, Ele reivindica tudo do crente. Enquanto a igreja priorizava a palavra e cultivava o caráter, algo extraordinário acontece. Terceiro e último lugar: a trend esquecida é o crescimento saudável da igreja. A trend, uma das marcas de trend esquecida que nós temos hoje, é o crescimento saudável da igreja. Atos 6:7. E o que disse lá no último versículo? Crescia a palavra de Deus e se multiplicava em muitos números dos discípulos. A sequência do texto: primeiro, a palavra priorizava. Depois, líderes piedosos eram levantados. Terceiro, então a igreja cresce. Didi, eu quero um dia chegar nesse culto de jovens aqui, ter gente caindo ali de cima ali, ó, de tanta gente de jovens que vai ter aqui. Você quer isso? Mas enquanto a gente não for submisso à palavra, ao caráter, enquanto a gente não for lapidado ao caráter, enquanto a gente não for submisso à palavra, nós não vamos ver nada crescer. O crescimento não vem por estratégia humana, marketing religioso, entretenimento. Ele vem porque Deus está operando e o Senhor colocava e acrescentava um a um. Martin Lloyd Jones diz uma coisa muito interessante: a igreja cresce verdadeiramente quando manifesta o poder de Deus e não quando tentam imitar o mundo. Quer que eu repita? A igreja cresce verdadeiramente quando manifesta o poder de Deus e não quando tentam imitar o mundo. Mais uma vez eu falo para vocês uma coisa: nós seguimos e preferimos seguir a tendência do nosso coração do que o Evangelho. Enquanto isso acontecer, nós não vamos ser pessoas espirituais. Enquanto isso acontecer, a gente não vai começar a deixar aquele pecado de estimação. Enquanto a gente seguir a nossa tendência, nós não vamos deixar de ceder nossa vontade. Enquanto a gente seguir a tendência do mundo do coração, a gente não vai vencer a pornografia. Enquanto a gente seguir a tendência do nosso coração, nós não vamos entender o Evangelho e mudar pessoas e ver o poder do Espírito Santo de Deus. Não vai dar. Aviva, igreja, jovens, o Senhor chama. O texto ainda diz algo impressionante: muitos sacerdotes obedeciam à fé. Até líderes religiosos começaram a se converter. Isso é o impacto de uma igreja saudável. Uma igreja que ama a palavra e tem ela como primeiro lugar.
uma igreja que zela pelo caráter e uma igreja que ela vive, se preocupa, ela segue a tendência do Evangelho. E uma igreja saudável cresce. Existe algo ainda mais profundo nesse texto. Os diáconos foram escolhidos para servir as mesas. Isso lembra de alguém? Quem que eles estavam imitando? Fale alto. Jesus. Quem que serviu as mesas? Quem que... Discípulo, senta aí, galera. Vou servir vocês. Aqui, ó. Diácono é servo, escravo. Você quer ser servo, escravo? Seja um líder. Eu sou servo de vocês. Por que eu aponto sempre a liderança quando chega alguém aqui, o Gustavo? Rebeca, Jarilo e a Bia. Por que eu aponto pessoas assim? Porque eles são teu servo. Acho que talvez não deixei isso bem claro. Eles são servo de vocês. São eles que lavam os pés de vocês. É o líder da logística que lava os pés dos seus liderados. É o líder da mídia que lava os pés dos seus liderados. Porque eles não podem seguir a tendência do mundo. Porque sabe por que eles não podem seguir a tendência do mundo? Porque senão eles vão querer ser igual imperadores. Vem a mim, servo. Beija meu pé, faz o que eu mando. Mas o líder servo, como os diáconos aqui, segue o próprio mestre. Ele serve. Hoje existem milhões de trends, gente. Mas quase todas duram semanas, dias, às vezes horas. Mas existe uma trend que nunca muda: seguir a Cristo. A verdadeira religião consiste em uma vida transformada que glorifica a Deus. Então a pergunta final é simples: qual trend você tem seguido? E volto a perguntar, querido: por que seguir Jesus nunca foi popular, mas sempre foi o único caminho e verdadeira vida? Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê graça. Pedro, pode subir aqui para falar. Que o Senhor nos dê a oportunidade de hoje, chegar em casa e falar: Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso ser diferente. Baixe sua cabeça, vamos fazer isso agora então. Ore no seu coração, vou te dar alguns minutos. Diga: Senhor, eu preciso mudar, Senhor. Senhor, eu não tenho forças para seguir a trend esquecida que foi o Evangelho, a tendência maravilhosa da igreja primitiva. Senhor, eu tenho me preocupado tanto comigo, tanto eu estar bem, eu ser isso, eu estar bem, eu ser bem sucedido. Senhor, é tanto eu, é tanto eu aparecer, é tanto eu que quero me mostrar, que eu tenho esquecido, Pai, de seguir o Senhor, de imitar o Senhor. Eu tenho esquecido de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus, eu tenho tratado como adereço ser um cristão. Senhor, ajude o meu coração a mudar. Peça isso a Deus. Peça para Deus de uma vez por todas você parar. Jovem, pare de seguir aquilo que não presta. Pare de curtir coisa que não presta. Para de viver uma vida dupla. Chega desse mundo, jovem. Peça a Deus que te ensina. Peça para o Deus Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, visita. Peça a Deus nesse momento.
Senhor, nós te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, porque somos, Senhor Deus, o Senhor faz nos entender que somos pecadores, Pai, que temos exagerado demais nas coisas desse mundo, vivido demais e se atentado demais, Pai, a única coisa que o mundo se atenta. Temos sido, Pai, cristãos narcisistas, cristãos manhosos, só olhamos para nós mesmos, Pai, egoístas. Seguimos um padrão de vida do qual nós não nascemos para ser. Senhor, muitas coisas que tem na internet, Pai, é ilusão, aparência. Nos ensine, Senhor, a ver realmente, Pai, pela fé. A tendência nos faz ver aquilo que queremos ver. A fé nos faz ver aquilo que não vemos, mas aquilo que é importante. Pessoas que vivem, Senhor Deus, por tendências que vivem pela tendência do mundo. Mas pessoas que vivem pela fé, vivem pelas tendências do Evangelho. Nos ensina a entender isso. Em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos. Amém?